Aula sobre decomposição de um vetor. Algumas grandezas da física estão inclinadas em relação ao eixo horizontal. Por isso, elas terão que ser decompostas, porque a física vai trabalhar sempre com o eixo horizontal ou vertical. Então, sempre que isso acontecer, nós teremos que fazer a decomposição. Isso pode ser com a força, com a velocidade, enfim, com qualquer grandeza que esteja inclinada em relação ao eixo horizontal ou vertical. Então, essas decomposições serão como projeções. Por exemplo, uma sombra. Imagina que tem um poste e tem a sombra no decorrer da posição do Sol em relação ao solo. Essa sombra do poste, ou de um prédio, ou de uma pessoa, ela vai sofrer determinados tamanhos no decorrer do dia, por causa da inclinação do Sol em relação a esse poste. Então, aqui eu falo que essa decomposição é como se fosse uma projeção dessa força F azul no eixo horizontal e no eixo vertical. Quando eu projeto essa força F no eixo horizontal, eu vou ter um tamanho dela aqui embaixo chamado Fx, que é essa seta laranja. E quando eu projeto essa força azul no eixo vertical, eu vou ter um tamanho da projeção chamado Fy, que é essa seta cor-de-rosa. Bom, mas como que nós vamos fazer essas projeções? Para fazer essas projeções, para fazer as demonstrações, nós iremos usar o triângulo retângulo. Olha aqui à sua esquerda. Nós temos o ângulo θ, é um triângulo retângulo, porque aqui entre a seta laranja e a seta rosa tem um ângulo de 90 graus. Então, as setas laranja e rosa, elas são os catetos. E a seta azul é a hipotenusa, que fica do lado contrário ao ângulo reto. Então, as setas laranja e rosa, elas constroem o ângulo reto, né? Elas formam o ângulo reto. E a reta azul, que é a hipotenusa, fica do lado oposto ao ângulo reto. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Bom, então vamos pensar aqui à direita, em cima. Nós temos então aquela figura da tela anterior, onde uma força F azul está inclinada a um ângulo θ do eixo horizontal. E nós vamos fazer então essa decomposição. Muito bem. O que foi feito aqui? Para termos essa figura aqui embaixo da esquerda, o que foi feito? Essa seta rosa, ela foi deslocada aqui fechando o triângulo. Por isso então que nós temos essa figura aqui da esquerda, tá? Ela foi deslocada. Muito bem. Então, nós vamos lembrar que o seno do ângulo θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, olha aqui à esquerda no ângulo θ. O cateto, quer dizer, o lado do triângulo que está oposto ao ângulo θ é o Fy. Então, vamos substituir aqui na frente. No lugar de cateto oposto, Fy. E a hipotenusa, que está aqui embaixo, é a seta azul, F, a força F. Então, no lugar de hipotenusa, F. Mas como eu estou querendo saber a decomposição, né, a projeção, então eu estou querendo saber aqui o Fy. Então, ele tem que ficar sozinho. Para isso, o F que está dividindo vai lá em cima multiplicando. Então, eu chego à conclusão que Fy é igual a F vezes o seno do ângulo, que aqui a gente está chamando de θ, mas pode chamar de alfa, beta, tanto faz. Muito bem, agora vamos analisar outra relação trigonométrica, que é o cosseno. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, voltamos aqui para a figura da esquerda. Se você olhar aqui o ângulo θ, você vê que esse cateto laranja, chamado de Fx,
ajuda a formar o ângulo. Então, ele é chamado de cateto adjacente. Portanto, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se o cateto adjacente é o laranja, o fx, então, no lugar de cateto adjacente, nós vamos colocar fx. E no lugar da hipotenusa, o f. Portanto, cosseno de θ ficou fx sobre f. Como eu estou querendo saber a decomposição, que no caso aqui é o fx, ele tem que ficar sozinho. Então, o f que está dividindo passa para lá, multiplicando. Então, fx ficou igual f vezes o cosseno do ângulo. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, professora, que chato, toda vez que eu for ter que fazer uma decomposição de um vetor, eu vou ter que pegar o triângulo retângulo, eu vou ter que pegar as relações trigonométricas e aplicar a esse triângulo? Não, a gente fez a demonstração, agora nós vamos fazer a regra. Como assim? Observe que aqui no FY, o FY é a decomposição da força F azul no eixo vertical. Veja, imagine que aqui, esse F azul tem um parafuso aqui na intersecção dos eixos, como se ele pudesse se mover para lá e para cá, que nem um limpador de para-brisa. Então, quando essa força F azul vem para o eixo vertical, observe que aqui não tem um ângulo fixo, porque o ângulo fixo θ está aqui com o eixo horizontal. Então, aqui, entre F e o FY, não tem ângulo. Então, a gente fala sem ângulo. Então, ó que combinou. FY é F vezes seno do ângulo. Quer dizer, sem o ângulo. Bom, agora o FX. O FX é horizontal. Então, agora, eu vou trazer essa setinha azul para baixo, para o eixo horizontal. Quando eu trago, eu observo que tem um ângulo aqui, um ângulo fixo, chamado θ. Ah, então, se tem ângulo, é com ângulo. Por isso que o fx ficou força vezes o cosseno do ângulo. O que você vai associar? Cosseno com ângulo. É uma maneira de você memorizar e ficar mais fácil na hora da resolução do exercício e não ficar perdendo tempo com demonstração. Então, para a gente não ficar fazendo a demonstração a todo momento, a gente faz esse quadro chamado de regra da decomposição. Toda vez que eu precisar decompor uma grandeza vetorial, seja na física, seja na química ou na matemática, eu posso usar essa regra da decomposição, que quer dizer, com ângulo, eu multiplico pelo cosseno. Olha lá, ó, com cosseno. Sem ângulo, eu multiplico pelo seno. Sem seno. Aí você acaba memorizando. Então, esse quadro é muito útil. Exemplo da decomposição de um vetor. Leitura, interpretação do texto e também do gráfico. Imagine uma força F de módulo 100 newtons que faz um ângulo de 30 graus com o eixo X. Determine as componentes Fx e Fy do vetor. Vamos interpretar? Muito bem, essa força F é um vetor, é uma grandeza vetorial, porque ela é definida com módulo, que é o valor numérico, e a unidade, que no caso é 100 newtons, a direção, que é inclinada 30 graus com horizontal, e o sentido, que é a direita e para cima. Então, essa grandeza, ela vai ter que ser decomposta, ou seja, eu vou fazer as projeções nos eixos x e y. É isso que ele quer dizer com componentes fx e fy. Então, vamos fazer essas decomposições seguindo a regra da decomposição. Muito bem. Então, nós já sabemos que o ângulo θ vale 30 graus. Outra coisa também que vale a pena mencionar é que na física serão fornecidos os valores dos senos e cossenos de todos os ângulos. Na matemática, vocês terão que memorizar
os senos e cossenos de três ângulos, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Mas na física sempre será fornecido no enunciado ou, no caso do vestibular, pode estar também na primeira página do caderno de exercícios. Então vamos lá. Eu quero decompor. O que quer dizer? Eu vou projetar essa força azul para o eixo horizontal X. Quando eu projeto, eu chego na seta laranja, FX. Só que quando eu venho para baixo, tem ângulo. Com um ângulo, multiplica pelo cosseno. Então, FX é igual a F vezes o cosseno. Como a força F é 100, nós vamos substituir. E o cosseno do ângulo, que é o cosseno de 30 graus, ele vai fornecer para nós, que é o 0,87. Na matemática, muitas vezes é fornecido raiz de 3 sobre 2. Às vezes, isso também acontece na física. Se ele fornecer com raiz, pode deixar com raiz. Aí você só simplifica o 100 pelo 2, 50, e mantém a raiz de 3 newtons. Mas aqui, como ele forneceu com decimal, que é o que acontece na maioria das vezes, você vai colocar o jeito que ele forneceu, 0,87. Quando você multiplica por 100, são duas casas com a vírgula para a direita. Então, 1, 2, 87 newtons. Então, você observa que a projeção na horizontal deu menor do que a força propriamente dita, que é 100 newtons. Muito bem, agora nós vamos projetar para o eixo vertical. Então, nós vamos levar essa setinha azul para o eixo vertical, que é a seta rosa. Quando eu vou para lá, não tem ângulo, sem ângulo. Então, multiplica pelo seno. Então, vai ficar FY igual a F vezes o seno de θ. FY é igual a F, mas o F vale 100 newtons, substituo, vezes seno de θ. Qual que é o ângulo desse exercício? 30 graus, seno de 30 graus. FY é igual a 100 vezes seno de 30, meio. FY é igual a 100 vezes meio é metade de 100, que é igual a 50 newtons. Ou seja, essa decomposição da vertical é metade do valor real da força F, que é de 100 newtons. Professora, por que você não fala assim, que eu acho que fica mais fácil? Fx multiplica pelo cosseno, Fy multiplica pelo seno. Não pode, sabe por quê? Porque nem sempre o ângulo estará entre o vetor e o eixo horizontal. Às vezes o ângulo está entre o vetor e o eixo vertical, ok? Por isso que não pode memorizar desse jeito. A melhor maneira de memorizar é com um ângulo, multiplica pelo cosseno. Sem ângulo, multiplica pelo seno. Valeu, pessoal! Nossa aula chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal do YouTube. Valeu, pessoal! Até a próxima!